Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma discussão sobre uma fala do José Cobori a respeito de alguns pontos com relação à geopolítica que têm sido meio controversos ultimamente. É uma coisa que tem subido de popularidade, esse tema, falar a respeito de geopolítica tem sido uma coisa que chama cada vez mais atenção. Mas vamos discutir alguns pontos que ele vai levantar sobre até algumas figuras controversas desse meio. Mas antes da gente começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e sem mais delongas, vamos começar. Eu queria que você falasse sobre uma expressão que você gosta de usar, que é a geopolítica da Marvel. Explica pra gente. Isso é até uma crítica que eu fiz, eu até fui num podcast lá no Igor do Flow, e ele tinha, na época que a geopolítica começou a ficar mais popular, e tem um conhecido aí que fala muito de geopolítica, que até se apelidou de Capitão OTAN e fala de geopolítica, só que quando ele fala de geopolítica, você vê que ele é 100% pró-Estados Unidos e Israel, e ele é 100% baseado em filmes da Marvel, porque ele não tá... Para quem não percebeu isso aí, ele está falando a respeito de um sujeito muito conhecido na internet, que, para quem não sabe, é o Professor Rock. Ele é conhecido pelas suas posições bastante pró-Estados Unidos, bastante pró-Israel, ele é sionista, e por ser um cara meio, enfim, meio muito parcial. Aí o Cobori está falando um pouco a respeito da abordagem dele com relação a essas questões geopolíticas. Não está em nenhum livro, né? Coisas que ele falam, como o eixo da resistência, eixo do mal. Então você vê que é completamente manipulado. E aí foi até uma coisa que veio espontaneamente, né? Quando o Igor perguntou, eu falei assim, não, mas não é isso que o pessoal fala, né? Eu falei, não, mas isso aí que você está escutando é a geopolítica da Marvel, né? Eles foram baseados nos filmes dos Vingadores, do Capitão América. É um maniqueísmo que não corresponde à realidade. Que é o soft power, né? Que a gente chama, é o poder semiótico que o capitalismo americano sempre utilizou para manipular a mente das pessoas do mundo inteiro. É uma coisa interessante porque os Estados Unidos gostam de dizer que os filmes de outros países, especialmente na época do cinema soviético, agora filmes de outras nações não alinhadas, são peças de propaganda. Agora, os filmes deles nunca são propaganda. É sempre uma coisa isenta, é sempre uma coisa imparcial, que eles estão só querendo contar uma história de aventura. Mas se a gente for parar para pensar, Hollywood tem uma carga de propaganda bastante elevada. E isso não vem de hoje. É só citar, por exemplo, um dos exemplos mais populares disso que eu estou dizendo é justamente Top Gun. Aquele filme que era dos anos 80, fizeram uma outra versão recentemente. É uma propaganda para os aviadores dos Estados Unidos, para promover gente, para inclusive promover recrutamento. E isso aí não é de hoje, não é só nessa mídia. Os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com o recrutamento de pessoas dentro do seu próprio território e com lavar a própria imagem do lado de fora. Por isso que eles produzem tantos filmes de guerra, para poder enaltecer o seu próprio heroísmo, seu próprio poder, sua própria posição como um país justo, livre, democrático e mais sei lá o que valha. E tentam fazer de tudo para que as pessoas pensem que isso é isento, não é propaganda, quando na verdade não tem como negar que é propaganda. Nessa onda do universo Marvel, tem, né, no nosso dia a dia, na geopolítica de verdade, tem vários vilões por aí. Então eu queria fazer um quadro com você aqui, que é para você eleger o nosso grande vilão da Marvel atual, Marvel no nosso mundo. Então vou falar alguns nomes, eu quero que você diga para mim qual dos dois é o maior vilão, a gente vai escolher juntos, pode ser? Tá joia. Trump ou Putin? Trump. Trump ou Elon Musk? Isso aí não pode ser os dois, né? Porque... Mas... na verdade, se a gente for parar para pensar, o Trump não opera sem gente como o Elon Musk. Eles são os grandes patrocinadores de campanha
e eles ditam as regras pelos bastidores do poder na política dos Estados Unidos. E isso não acontece lá, somente lá, não. Isso acontece em outros países também. Agora, o Kobo falou entre o Trump e o Putin, o vilão seria o Trump. Eu acho que o vilão seria o Trump justamente porque ele é mais perigoso para a paz no mundo inteiro. Até porque as decisões dele têm um alcance mundial. Porque os Estados Unidos têm um alcance mundial, especialmente no que diz respeito à questão bélica, à questão militar. O Putin é uma figura controversa, mas dentro do país dele ele tem uma aprovação muito alta. Mesmo com a decisão de começar a guerra, de invadir a Ucrânia, que muitas pessoas mais pacifistas consideram uma coisa condenável, não dá para negar que ele, dentro do país dele, é muito popular. Porque o russo médio, ele tem essa impressão de que o Putin, desde que ele chegou ao poder nos anos 2000, ele resgatou a imagem de poder, a imagem de grandeza da Rússia. Uma imagem que havia sido perdida com o colapso da União Soviética. E aí você pode achar que está errado, pode achar que é uma impressão errada desse russo médio, mas é fato que é isso que eles pensam. E isso acaba conferindo uma certa aura de respeitabilidade ao Putin dentro da Rússia, e aí faz com que ele seja muito popular. Agora, na minha opinião mesmo, ninguém que ocupa altos cargos de poder no mundo dominado pelo capital, ninguém é santo. Não existe nenhum santo. E o Putin, ele é bastante alinhado ao capital, e tanto que ele tem aquele apoio daqueles oligarcas que vem desde o fim da era soviética. Ele é muito ligado à Igreja Ortodoxa Russa. Então, para mim, não tem nenhum santo nessa história. Tanto Putin, quanto Trump, quanto outros, são todos condenáveis à sua própria maneira. Mas se tiver que escolher um pior, eu também concordo que seja o Trump, sem dúvida. Tem que escolher um. Elon Musk. Elon Musk? É mesmo. Elon Musk ou inteligência artificial? Elon Musk. Elon Musk ou mudanças climáticas? Elon Musk porque está associado também, né? Elon Musk ou modelo neoliberal? Modelo neoliberal. Aí não tem como negar, porque o Elon Musk, na verdade, é um sintoma do modelo neoliberal, que faz com que certas pessoas e certos grupos de investimentos, grupos empresariais, se tornem absurdamente grandes em detrimento da vasta maioria das pessoas que são da classe trabalhadora. Eles se tornam entidades predatórias, eles sugam as classes menos privilegiadas, aquelas pessoas que dependem de salário, dependem do próprio trabalho, e acabam se tornando gigantescos por isso. Muito mais do que deviam ser. Imagina, o Musk tem uma fortuna de... Parece que ele tinha chegado ao patamar de trilionário da última vez que eu tinha visto, não tenho certeza, mas se for assim, imagina quem precisa de mais de $1 trilhão em ativos. Quem precisa de uma coisa dessa? Isso é uma grana que nem as próximas 10 gerações da família dele vão conseguir gastar, mesmo sendo ativos, não em dinheiro. Então, realmente, o modelo que permite esse tipo de distorção é o grande problema também, na minha opinião. Eu concordo com o Cobori nessa. Modelo neoliberal ou escanteio curto? Modelo neoliberal. E por quê? Porque o modelo neoliberal foi a forma que o capitalismo encontrou nessa segunda fase do capitalismo que eu falei antes, foi a forma que ele encontrou de desmobilizar a classe trabalhadora, né? Uhum. Então a classe trabalhadora, ela se mobilizou, quando eu olho para o Brasil, mas é um exemplo mundial, no pós-guerra, né? Quando acabou o Império Britânico, literalmente na Primeira e na Segunda Guerra, e surgiu o que a gente conhece hoje como o Império dos Estados Unidos, né? O Império Americano. Só que no pós-guerra, com os acordos de Bretton Woods, com o Plano Marshall para reconstruir o mundo, foram necessárias fazer, até porque veio a Revolução Comunista, primeiro, acabou a Segunda Guerra Mundial e iniciou uma Guerra Fria entre capitalismo e socialismo, né, que era representado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. E logo em 49 e 48 veio a Revolução Comunista na China.
E depois, todas as guerras que os Estados Unidos implementou foi para evitar as revoluções comunistas, no Vietnã, na Coreia do Sul. Isso está de acordo com uma doutrina conhecida como doutrina Truman, que foi criada pelo presidente Harry Truman depois da Segunda Guerra Mundial, que preconizava basicamente que os Estados Unidos iriam liderar uma vanguarda de nações que abraçavam o livre mercado em todas as partes do mundo para conter o avanço de experiências socialistas comunistas. Eles se viam como os defensores do mundo dessas ideologias e, na verdade, o que eles estavam defendendo eram as pessoas que se privilegiavam, que se serviam desse regime, desse tipo de arranjo socioeconômico. Mas, na cabeça deles, eles estavam protegendo o mundo do comunismo. E aí o expoente mais importante, mais famoso dessa doutrina Truman é justamente a guerra no Vietnã, que durou lá. A guerra, na verdade, lá se arrastou direto. Desde a Segunda Guerra Mundial, desde antes disso, já havia uma resistência vietnamita contra a ocupação francesa. Durante a Segunda Guerra, eles lutaram contra a invasão japonesa. Depois voltou a luta colonial contra a França, que durou até 1954. E depois disso, começaram a chegar assessores militares dos Estados Unidos por lá para auxiliar os grupos que eram contrários aos revolucionários socialistas, liderados a partir de certo ponto pelo Ho Chi Minh, para evitar que o país todo descendesse e caísse nas mãos desses revolucionários. Aí a participação dos Estados Unidos foi aumentando gradualmente até depois da morte do Kennedy e a ascensão do seu vice Lyndon Johnson. A participação dos Estados Unidos cresceu até chegar em determinado ponto no final dos anos 60 em que existiam mais de 500 mil de soldados dos Estados Unidos no Vietnã. Então, é basicamente essa a ideia de contenção, que acabou durando até o final da Guerra Fria, quando a União Soviética cai, aí os Estados Unidos mudam a sua percepção e passam a acreditar que já não havia mais um perigo tão grande à vista e que eles passariam a dominar um novo cenário geopolítico global, que é a chamada fase da globalização, em que eles seriam a única superpotência militar, nuclear, econômica. Quer dizer, nuclear não, porque a Rússia continuava tendo um grande arsenal. E existiam outros países com armas nucleares também. Mas, do ponto de vista econômico, militar, social, eles seriam uma grande potência e os poucos modelos ainda socialistas que existiam já não seriam mais uma ameaça. Mas o que a gente viu desde então foi a queda desse modelo e o surgimento de um mundo multipolar, que é isso que a gente está vendo agora, por isso que a gente está vendo guerras e conflitos pipocando ou ameaçando pipocar em várias partes do mundo. Coreia, né, que depois se dividiu em Coreia do Sul e Coreia do Norte, foi uma luta dos Estados Unidos para tentar evitar revoluções socialistas comunistas. Só que, economicamente, o Acordo de Bretton Woods criou a chamada Era de Ouro do Capitalismo, né? Os 30 anos da Era de Ouro do Capitalismo, que o capitalismo se viu obrigado a fazer concessões para as classes trabalhadoras para evitar novas revoluções. Foi uma estratégia econômica. Por isso foi criado o chamado Estado de Bem-Estar Social, porque... E isso é uma coisa que as pessoas têm que saber, elas não podem se enganar. Essas concessões que foram dadas pelo modelo capitalista e pelo modelo neoliberal, quer dizer, o neoliberalismo veio anos depois, mas essas concessões que foram dadas pelo capitalismo às classes trabalhadoras só aconteceram porque existia um contraponto, e esse contraponto eram as experiências socialistas. Se não fosse isso, dificilmente o capitalismo ia ceder em qualquer ponto perante os trabalhadores, porque os trabalhadores sempre foram um elo fraco da corrente. Mas com a ameaça de uma revolução pairando por sobre esses países, eles foram obrigados a fazer concessões justamente para movimentos mais contundentes por parte da sua população. E aí que se viu a criação dos estados de bem-estar social, como o Cobori falou.
vários, principalmente na Europa, que existem até hoje. Os detentores do capital se viram obrigados a fazer concessões às classes trabalhadoras para evitar essas revoluções. Só que quando acabou o acordo de Bretton Woods, literalmente em 71, com o abandono do padrão dólar, do padrão ouro do dólar, iniciou-se, e coincidentemente com a derrocada do bloco soviético, que finalizou finalmente, oficialmente, em 1991, que veio a Revolução Neoliberal com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que foi agora, a gente vai desregulamentar totalmente o mercado, vamos destruir a classe trabalhadora, principalmente baseada na indústria, e vamos eleger agora aqui o capitalismo financeiro, que eu sempre brinco, o capitalismo financeiro, ele explora o capitalismo industrial, né? É uma nova fase mais agressiva do capitalismo, que é um capitalismo rentista, né? O capitalismo financeiro explora quem produz. Basicamente, o capitalismo financeiro, se a gente for para pensar, é um capitalismo que não produz nada tangível. Ele só especula sobre ações, basicamente, ações, recursos imobiliários, esse tipo de coisa. É, como ele falou, classe rentista. Diferente do capitalismo industrial, que é o capitalismo mais clássico, que vem desde as primeiras revoluções industriais, lá final do século XVIII, início do século XIX, que ao menos está fazendo alguma coisa tangível, está produzindo alguma coisa tangível. Capitalismo financeiro realmente é bem mais complicado. Produz. O próprio capitalista que produz no capitalismo industrial. Então, o modelo neoliberal que criou todas as desregulamentações e atacou a classe trabalhadora e essa figura da coletividade da população, das sociedades, né? Então, o modelo neoliberal é o grande vilão do meu... E esses caras tudo cria disso aí, né? Eu falei, o Elon Musk, é cria do modelo neoliberal. Pessoal, Bom, é isso aí. Essa foi a discussão, os pontos levantados pelo Cobori a respeito dessa questão de socialismo, capitalismo financeiro, e sobre quem seria o real vilão dentro desse contexto. Qual seria o verdadeiro vilão, assim, no contexto do nosso mundo atual. Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre o que foi dito. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos se tiverem gostado. Eu agradeço a todos por assistirem, um abraço a todos, vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!